Quero cumprimentar os integrantes desta sala virtual, professor Ismar Cruz, professora Cleice e a doutora Santa Espanhol. Quero cumprimentar efusivamente todos aqueles que nos assistem. Quero iniciar agradecendo à Escola de Contas pela organização desse evento. Quero cumprimentar e agradecer também à Secretaria-Geral de Controle Externo e à nossa Secretaria de Comunicação, que atuaram incansavelmente para, em tempo recorde, viabilizar essa capacitação. Inicio destacando que este é um dia extremamente importante para o Tribunal de Contas e para a nossa Escola de Contas, não apenas pela excelente capacitação que será oferecida pelos nossos professores, mas porque ele marca o início das atividades da SCOM por EAD. Nós nos aperfeiçoamos, buscamos os instrumentos necessários e passaremos a atuar muito intensamente a partir de agora por meio dessa solução tecnológica, por meio do ensino à distância. Nós temos absoluta convicção que atuará para democratizar ainda mais o ensino, o conhecimento técnico, com redução de custos. Essa é a nossa expectativa. A minha tarefa nesta abertura é apresentar os nossos professores, os nossos palestrantes, o que eu farei com muita alegria pelo apreço que tenho por ambos e pelo reconhecimento que tenho a experiência e a qualidade técnica de ambos, mas também tenho a missão de contextualizar esta capacitação. Isso vai exigir uma pequena retrospectiva sobre a atuação do Tribunal de Contas, mas eu pretendo ser absolutamente breve, não quero ultrapassar mais aí que 10 minutos para fazer essa rápida contextualização que me parece bastante relevante. O Tribunal de Contas, este ano, entendeu por priorizar o controle da educação pública e se dispôs a fazer isso de forma inovadora, abandonando uma postura historicamente vertical para ter uma postura horizontalizada, dialógica, cooperativa com o gestor. E exatamente por conta dessa perspectiva, desta intenção, é que nós criamos, logo em seguida a disseminação dessa lamentável pandemia, um gabinete, que nós chamamos de Gabinete de Articulação para o Enfrentamento da Pandemia na Educação, é o GAEP, que congrega os órgãos de controle, o sistema de justiça, a gestão está representada, a Secretaria de Estado de Educação, Undime, Conselho Estadual de Educação, UNCME, ARON. E o objetivo desse gabinete é identificar as mais relevantes dificuldades que o gestor experimenta na execução dessa política pública durante a pandemia, para nós debatermos as melhores alternativas. Nos auxilia, e aliás tem sido decisivo, e que foi, é bom que se diga, inspirador deste gabinete, o Instituto Articule, que é presidido pela doutora Alessandra Gotti, experimentada profissional da área, e também tem como diretor um dos nossos palestrantes de hoje, o professor Ismar Cruz. Nós temos uma dívida imensa de gratidão com o Instituto Articule pelo apoio que eles têm nos oferecido na atuação do GAEP. E eu já adianto que, superada a pandemia, nós queremos manter este gabinete para discutir questões sempre relacionadas à educação, mas para tentar, já em busca de minimizar os graves efeitos que essa pandemia vai legar em todas as áreas, em particular na educação. Nós vimos debatendo, já realizamos no GAEP quase 20 reuniões, nós vimos debatendo tanto o controle das atividades não presenciais, e também vimos debatendo com a gestão e cobrando da gestão o desenvolvimento de um planejamento para assegurar um retorno às atividades presenciais, quando for o momento certo, seguro, que não exponha a população a risco além daquele que já existe por conta dessa situação tão adversa que é essa pandemia do coronavírus. Nós nós já estamos aí com quase 7 meses de interrupção das atividades presenciais. Os especialistas da área ressaltam que isso vai trazer uma profusão de efeitos colaterais para as nossas crianças e jovens. Talvez alguns desses agravos sejam irreversíveis,
de modo que, na nossa compreensão, se foi necessário a adoção da solução extrema, radical, de interrupção das atividades presenciais, ela não pode durar, essa interrupção, um dia a mais, além do necessário. Importante deixar isso muito claro, muito destacado, porque por mais que a administração, a gestão se esforce para minimizar as consequências negativas dessa interrupção, nós sabemos que que nada é igual à solução ordinária de assegurar as atividades presenciais, até porque não está em jogo apenas a questão do aprendizado das crianças, mas há também que se considerar a necessidade do desenvolvimento de um sem número de competências emocionais que a escola proporciona por meio das atividades presenciais. Nós fizemos, o Tribunal de Contas, junto com o apoio do MP do Estado, uma auditoria que revelou, infelizmente, que o nível de planejamento para o retorno às atividades presenciais ele é ainda por demais incipiente. Alguns municípios sequer iniciaram esse planejamento. Eu imaginaria que no dia seguinte à interrupção, o planejamento para o retorno já deveria ter começado. Entretanto, a realidade é exatamente outra. Alguns municípios não iniciaram esse planejamento, outros têm um planejamento muito incipiente. A grande maioria dos planejamentos confeccionados sequer leva em consideração o impacto orçamentário e financeiro das medidas que se farão impositivas para assegurar o retorno seguro às atividades presenciais. Há bons planejamentos, eu destaco aqui o do município de Espigão do Oeste, foi um planejamento que teve muita adesão aos critérios que foram eleitos como a serem considerados por um planejamento efetivo, mas, de forma geral, os planejamentos ainda estão muito a desejar. Além disso, se a própria concepção do planejamento ainda se afigura limitada, nós podemos imaginar as dificuldades que se apresentarão para viabilizar efetivamente os meios para executar esses planejamentos, em boa parte deficientes, como eu mencionei, para que nós consigamos promover, tão logo possível, o retorno às atividades presenciais. Evidentemente que não cabe ao Tribunal de Contas, aos órgãos de controle, dizer o exato momento em que esse retorno se fará possível. Nós temos procurado no GAEP debater o assunto com as autoridades sanitárias. A AGEVISA, que é o órgão do Estado que cuida da questão sanitária, participou de várias reuniões conosco. E a técnica destacada da AGEVISA para manter essa interlocução com o GAEP tem destacado que as condições, que a situação da pandemia hoje no estado de Rondônia já possibilitaria uma retomada cautelosa, lenta, gradual, híbrida às atividades presenciais. Eu destaco que, repito, uma consideração inicial, que se fez imperativa a interrupção no passado, e parece inadmissível que nós fiquemos, além do necessário, um dia sequer com as atividades presenciais paralisadas, tal agravo que essa circunstância, esse contexto, causa aos nossos alunos, aos nossos adolescentes, às nossas crianças. Então, é decisivo, é fundamental que a gestão, que a administração se mobilize para se organizar e viabilizar este retorno com todas as cautelas necessárias, observando as particularidades de cada escola, de cada região. Não estou aqui a afirmar que devemos voltar já e a qualquer custo. Não, a gente sabe que existe risco, isso tem que ser feito com muita cautela, de forma organizada e planejada. Mas isso precisa avançar efetivamente. Não podemos mais retardar isso, até porque vários estados do Brasil começaram essa retomada. E, felizmente, as coisas aqui, em matéria de pandemia, arrefeceram, nos parece claramente, e essa é a sinalização da autoridade sanitária do estado, que o momento já chegou. Bom, e como é que o Tribunal de Contas pode auxiliar nisso? Além de atuar como controle, de utilizar os instrumentos que dispõe para pressionar e orientar e induzir o gestor, a gestão, a assegurar esses meios para a retomada. Nós
dialogamos muito intensamente no GAEP e sentimos, por conta das deficiências técnicas que a gente sabe que tem a administração, a necessidade de realizar uma capacitação. E foi nesse contexto, nessa circunstância, que nós pensamos uma capacitação bastante abrangente, para tratar de vários temas, de várias questões relacionadas às contratações públicas na área da educação, mas com uma perspectiva bastante prática. O que nós queremos aqui dos nossos qualificados palestrantes não é a demonstração de eruditismo estéril ou grandes incursões sobre correntes doutrinárias, e sim é que eles enfrentem, sabedores que são das maiores dificuldades que tem a administração, os obstáculos mais recorrentes que tem a gestão para viabilizar contratações, aquisições bem-sucedidas. Essa é que é a questão. O professor Ismar vai tratar de uma questão que se afigura ainda mais relevante nesse contexto, que é a gestão de risco nas aquisições. Nós sabemos que o país aprovou uma legislação bastante avançada, ousada, para viabilizar, para agilizar as contratações públicas nesse período de pandemia, que não vale apenas para a saúde, pode ser aplicada também para a educação, em função da sua essencialidade, da emergência que está relacionada à própria atividade educacional, que não pode parar nunca. Só que, por outro lado, essa legislação que flexibiliza uma série de formalidades, ela aumenta o risco das contratações. Risco de insucesso nas contratações, de desvios nessas contratações e, por que não dizer, de responsabilização dos agentes públicos envolvidos na sua concretização. Então, é fundamental que os senhores tenham uma compreensão melhor desse tema que será apresentado pelo professor Ismar Cruz, que é a gestão de risco nas aquisições. A professora Cleice vai fazer a avaliação. O professor Ismar, já me reportando rapidamente ao currículo dele, é auditor federal de controle externo. Por quase 10 anos, ele foi secretário da Secretaria do TCU, que cuida da política pública educacional, e há 30 anos ele milita no tema contratações públicas. Então, ele é extremamente qualificado, experimentado, conhece com profundidade do assunto e conhece, sobretudo, a jurisprudência do TCU. A gente sabe que os senhores aplicam também, ordenam também a aplicação de recursos federais, então nada melhor do que ter um referencial da jurisprudência do TCU para iluminar a atuação dos senhores. A professora Cleice, técnica de controle externo do TCE, também tem uma formação teórica acadêmica bastante robusta, tal qual o professor Ismar. Ela atuou bastante tempo na atividade de controle, mas optou nos últimos anos, para atuar na Secretaria de Licitações do Tribunal de Contas. Então, ela conhece o sofrimento que tem os gestores que têm a incumbência de licitar, contratar, liquidar a despesa. Ela sabe quais são os maiores desafios, quais são os maiores obstáculos a vencer nesse contato com o mercado, nessa missão de viabilizar contratações públicas bem-sucedidas. Ela vai tratar de temas do dia a dia dos senhores, elaboração de termo de referência, busca de referencial de preço, um desafio tremendo nesse momento, por conta do mercado ter virado de ponta cabeça por conta da pandemia, de um lado demandas explosivas, de outro limitação de oferta. Vai falar de quando é obrigado a elaborar o termo de contrato, de regras de licitação, enfim, um sem número de assuntos que vão ser extremamente úteis para o dia a dia dos senhores. Já tenho informação aqui de que nós já temos um público bastante expressivo, mais de 300 pessoas, isso me foi informado há 10 minutos, 334 pessoas, eu não tenho dúvida que nós teremos um público ainda maior e esse material todo será divulgado nacionalmente. Então, eu finalizo agradecendo penhoradamente os diferentes setores do TCE pela viabilização desse evento e, em especial, o professor Ismar Cruz e a professora Cleice. Eu tenho absoluta convicção de que teremos um dia de trabalho extremamente proveitoso. Um forte abraço, muito obrigado, sucesso!